Bom dia, povo de Deus, que a paz e a graça do Senhor esteja conosco. Hoje o estudo de hoje, exemplo de fé. Muito bem. Fé não é sentimentos. Nós vimos ontem e hoje exemplo de fé. Vamos ver de acordo com a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Agradecer ao Senhor pelo dia, pelo maná, o pão de cada dia que Ele tem nos dado hoje. Grande Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia e tudo que o Senhor tem feito e continua fazendo por nós. Derrama o Espírito Santo sobre mim, meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver ouvindo as tuas santas palavras, Senhor. Nos fortalece, nos enche de sabedoria para compreender as tuas santas palavras. Para compreender, Senhor, como viver na fé, de acordo com as tuas santas palavras. Nós te agradecemos, querido Jesus. Nós te agradecemos, querido Pai Todo-Poderoso, por tudo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem. Muito bem, muito bem. Exemplo de fé. Meu irmão, abra a Bíblia sua aí em Hebreus capítulo 11, você vai ver um exemplo de fé, tá? Aí tem alguns personagens, mulheres, homens, mulheres, que são exemplos de fé, tá? Aqui em Hebreus capítulo 11, do verso 1 à frente, aqui está o desfile da fé, sabia? A Avenida da Fé, onde você encontra dezenas de heróis e heroínas da fé. Já no verso 3 aí, abra sua Bíblia aí, nós fala assim, ó, Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Você já está vendo aqui? Você já tem uma introdução já da lição. O que é fé? Pois pela fé os amigos observam o bom testemunho. Pela fé entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se aparecem. Muito bem. Já o verso 3 aí, você já vê aí, né? Que nós não somos evolucionistas. Já no primeiro verso, no primeiro verso, segundo verso aí, e o terceiro confirma mais ainda. Nós não somos evolucionistas, queridos. Tá? E sim criacionista. Você não precisa ter assistido ou visto os atos criadores de Deus lá na Semana da Criação. Pela fé você vê que Deus falou e tudo apareceu, como está escrito na Bíblia. Quando você olha o verso 4, fala assim, ó, pela fé Abel, o primeiro, o exemplo, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Meu querido irmão, o verso 4 aí, aqui você vê Abel, o primeiro, tá? O primeiro exemplo de fé, mesmo depois de morto, meu querido irmão, mesmo depois de morto, ainda Abel fala. Como assim? Mesmo depois de morto? Como isso acontece até hoje, mesmo depois de morto. Pelas obras, pela sua fé. Porque Caim matou Abel, meu irmão. Mas não matou a fé de Abel. Viu? Que é o exemplo para você hoje e para mim.
pelo exemplo de Abel, nós nós continuamos firmes pela fé de Abel, tá? Mesmo diante de um decreto dominical ou de morte. Você tá vendo? Abel continua vivo. Porque haverá perseguição. Caim matou Abel, mas não matou sua fé. Ela existe dentro de mim e dentro de você, porque o decreto dominical vai existir. A perseguição vai existir. O verso 5 fala assim, ó, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, mas não foi achado porque Deus o transladara. Enoque, um homem que viveu mais de 300 anos falando com Deus. Nós sabemos que Enoque está lá no céu. E não só ele, tá? Não só dele, mas também falamos de Elias. Falamos de Moisés, porque a Bíblia diz isso. Tá? Nós não sabemos o nome também daquela multidão que ressuscitou com Jesus Cristo, as primícias dos mortos. Nós não sabemos. Mas sabemos que está lá. Tá? Ali em Mateus 27, versículo 51 até o 53. Eles já ressuscitaram glorificado, aqueles que ressuscitaram junto com Jesus Cristo. As primícias dos mortos, como a Bíblia chama. Já o verso 7 fala assim, ó, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Você está vendo aqui? Noé edificando, né, pela fé, a proteção da sua família. Veja que mostra que Noé construiu uma arca para salvar a sua família. Nós também temos nossas famílias e temos que salvar nossas famílias. Construindo uma arca para botar elas dentro. Pela fé, nós acreditamos que tudo isso vai acabar, meu irmão. Nós estamos atravessando um deserto. A história se repete. Não acabou. A caminhada atravessando o deserto ainda não acabou. Não chegamos na Terra Prometida. Nós também temos que fazer alguma coisa para salvar nossa família. Construir uma arca e entrar nela. Para que nossa família possa passar pela angústia qual nunca houve. A Bíblia diz que vai ter uma angústia qual nunca houve. Decreto de morte daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A Bíblia diz isso, que haverá uma angústia qual nunca houve. Existe na Bíblia essa angústia, meu irmão. Tá? Que é um momento de muita crise e perseguição. O verso 8 fala assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Meu irmão, falar isso daqui, de Abraão, é simples demais, né? É muito fácil. Agora eu quero ver você viver isso. Você tem que fazer isso. Vou dar um exemplo. Você pegar a sua família. E só porque você estava escutando a voz de Deus, você fala para sua família que ela tem que arrumar tudo, largar os bens, largar tudo, né, e pegar o que tem. Né? Quando fala largar os bens, não dá para você levar os móveis. Né? Então, pegar o que pode pegar
e chamar uns 4, 5 vizinhos e falar, o senhor mandou você também, você também, você também. Sabe o que a pessoa fazia com você? Falar, interna ele. Ele tá doido. Amarra esse cara. Nos tempos de hoje, veja se é fácil o que ele fez também. Todo mundo instalado nas suas casas, com seus bens, né, vivendo bem, né? Porque ele não saiu dali sozinho. Foi uma caravana com ele, de ovelhas, de animais, de crianças, de mulheres, homens. Foi uma caravana que ele trouxe. E ele saiu ali e foi falando para todo mundo que Deus tinha falado que era para todo mundo largar aquilo lá e ir embora. E pior ainda, as pessoas chegavam para ele no meio do caminho, andando, sem parar, né? E falavam para ele, para onde nós estamos indo? E ele falava, não sei. Deus falou que nós temos que andar. Eu não sei onde nós vamos. Ele falou que é uma terra que ele prometeu, eu não sei onde é. Tu já pensou? Aí falar de Abraão é a coisa mais simples. Ele partiu sem saber para onde ia, a Bíblia está dizendo. Amados, é fácil falar isso. Difícil é você praticar isso, tá? Ele ainda saiu dali com uma multidão, isso que foi pior, uma caravana. Muito grande, tá? De animais, famílias, né, empregados e tudo mais. E aquilo que eu te falei, perguntava para ele, onde nós estamos indo, Abraão? E ele falava, não sei. Aí que é difícil. Já pensou você fazer isso no tempo de hoje? A pessoa joga uma pedra em você. Fala, mata ele. Faz que nem Estevão, mata esse cara. Esse cara é doido. Mandando largar nossos bens, nosso carro, nosso dinheiro, nossos empregos, aliás, e pegar nosso dinheiro, pegar nossos documentos e a roupa que precisa e seguir ele. E ele está dizendo que não sabe para onde vai, não. Que Deus falou para ele que é onde é que ele tem que ir. Tu já pensou no tempo de hoje? Então pense no tempo de Abraão, se era fácil também. Mas pela fé, Abraão falou, nós vamos. E ponto final. Deus vai mostrar o caminho, ele falava. Queridos, não é fácil Abraão ir para um lugar que ele não edificou. Porque quando você lê aí o verso 8 todo, fala que Deus manda ele para um lugar que nem o ser humano tinha edificado. O próprio Deus que tinha edificado. Tá? Meus amados, viva onde você quiser. Tá? Em São Paulo, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, na França, em Portugal, nos estados de São Paulo, da onde eu estou falando, da capital de São Paulo. Viva onde você estiver. Aonde você estiver. Não tem problema, onde você estiver. Né? Mas a nossa pátria não é aqui. Viva no Brasil, viva fora do Brasil, onde você estiver. A nossa pátria não é aqui. Nós somos peregrinos nessa terra. E nós estamos chegando na porta da terra que Deus mesmo nos edificou. Não nós. A nova terra e novo céu. A nova Jerusalém. Nós aguardamos o novo céu e a nova terra, meu irmão. Que Deus edificou, não nós. Onde ele é o construtor e o arquiteto, sabia? Nós somos peregrinos aqui. Estamos atravessando um deserto e a história continua e a história se repete. Você queira ou não queira. Verso 11. Verso 11 aqui. Já vamos pulando lá para o verso 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe. Não, olha só, para ser mãe. Cadê? Para ser mãe. Não bastante avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa, pela fé. Ela não parou, ela não desistiu, ela continuou.
tá? Você vê a fé de Sara, fala que todos morreram ali, quando você lê aí o verso 11, fala que todos morreram na fé e confessaram que era estrangeiro e peregrinos na terra, está escrito aí. Nós somos o quê? Peregrinos na terra, estrangeiros. Estamos de passagem. Agora, será que nós estamos confessando também que eles fizeram e mostrando que somos peregrinos e estrangeiro para o povo aqui na terra? Será que estamos fazendo isso? Falando para o povo que você é um peregrino, que eles também são peregrinos, nós temos que atravessar o deserto? Será que você está falando isso para o povo e confessando os pecados? Que nem esse povo aqui? Ou estamos só criando raízes nessa terra que será queimada? Tudo isso aqui vai virar cinza. Você já falou isso para as pessoas? E a fé? Cadê a tua fé? Tu falou isso para as pessoas? Verso 16. Verso 16. Mas agora, aspiraram uma pátria superior, isto, a celestial. Está vendo? Está vendo aqui? Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Não é o homem que está preparando, é Deus. Uma cidade edificada por Deus, onde ele era arquiteto e o edificador da cidade. Não é o ser humano. Veja que esses heróis e heroínas não se iludiram com essa terra, nem com os palácios e riqueza ali do Egito. Iludiu Moisés. Moisés também não se iludiu com aquilo. Ele colocou Moisés no coração, daquele que é invisível, tá? Como está no verso 23 aí. Pela fé, caiu as muralhas de Jericó por rodear 7 dias ali. Veja o que a fé faz, meu irmão. Veja o que é a fé. Deus falou que move montanhas. Exemplo de fé. Nós estamos vendo exemplos de fé aqui. Tá? E tem mais. O verso 21. Pela fé, Jacó obedeceu, a Deus e abençoou também os filhos de José quando estava para morrer. O verso 21. O verso 31, Raabe, a meretriz, não foi destruída porque acolheu os espias pela fé. Ou os exemplos de fé. Era uma meretriz, mas Deus falou assim, eu te protejo, filha de Deus. Porque ela teve fé. Ela acreditou que tinha um Deus todo-poderoso. A fé dela foi tão grande que ela protegeu os espias, entregou a própria vida dela para a morte e a família se descobrisse que ela estava protegendo. E pela fé ela protegeu. E Deus abençoou ela. Veja, amados, quantos heróis da fé está sendo mostrado para nós, onde Deus quer que nós estamos, esses homens e mulheres, para nós somos heróis. Agora eu te pergunto, cadê os heróis modernos de hoje? Pela fé, nos tempos de hoje, cadê? Aonde está, meu irmão, minha querida irmã? Os heróis modernos da fé de hoje. Uma fé que vem de ouvir e falar da palavra de Deus. Aonde está? Até podemos, meu irmão, pedir, como aquele pai que pediu a Jesus, eu creio, mas ajude-me a minha falta de fé, como está no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 5.
ele falou para Jesus, cura meu filho, eu creio, mas a minha fé é duvidosa, ajuda a aumentar a minha fé. Lucas capítulo 17, versículo 5. Ele alcançou as bênçãos de Jesus, meu irmão. Uma fé que às vezes é duvidada. É dúvida. Porque não existe uma fé que nunca é duvidada. Às vezes é assim, meu irmão. A única fé que não foi duvidada nunca, que exerceu, foi a fé de Jesus no Pai. Mas nós, seres humanos, nós somos falhos, fracos. O exemplo do Pai ali foi para nós. Fé que às vezes são duvidadas por nós mesmos. Principalmente quando você pede uma coisa para Deus que não acontece logo. Queridos, não tem como expressar a fé de ninguém. Não tem também como nós pedir emprestado a fé de ninguém. Tá? É uma experiência pessoal com o nosso Deus, nosso Pai. Não tem como você pedir fé emprestada de alguém. Tá? Para exercer uma fé verdadeira, você tem que ser filhos e filhas de Deus. Não netos de Deus. Tá? Nem sobrinhos. Filhos e filhas de Deus. Você só pode ser filhos e filhas de Deus se você nascer da água e do Espírito, como Jesus disse. Aí você tem uma fé de primeira mão, com certeza. Você nascendo da água e do Espírito, você se torna filhos e filhas de Deus e uma fé de primeira mão. Viu? Essa que é a verdade. A fim que, vamos dizer, sabendo que o fim, não vamos dizer a fim que se aproxima, né, o fim, partes das 3 mensagens angélicas retrata o povo de Deus como aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Apocalipse 14, versículo 12. Como é que você sabe? A fim do que está a fim. E estamos no fim. Você sabe que tem os filhos e filhas de Deus quando você faz o que está escrito em Apocalipse capítulo 14, versículo 12. São os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você quer ver? Apocalipse, estão já aqui, né? Pertinho. Apocalipse capítulo 12. Ó, 12. Tá aqui, ó. Apocalipse capítulo 12, né? Vamos ver aqui. 12 não, 14. Desculpa, 14, né? Versículo 12. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você viu que os mandamentos andam junto com a fé aí? Viu? Todo aquele que fala que me conhece, mas não guarda meus mandamentos, ele é mentiroso e nele não está a verdade. O Senhor falou isso no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 4. Todo aquele que fala que me conhece, mas não guarda meus mandamentos, ele é mentiroso e nele não está a verdade. E o pior não é isso. É o que está escrito no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. E quando você vai no livro de 1 João, de Apocalipse 14, versículo 12, você vê lá que Deus fala que a fé em Jesus está acompanhada com os mandamentos. Tá? Apocalipse 14, nós voltamos aqui de novo. Tá aqui, ó. Aqui está a perseverança. De quem? Dos santos de Deus, os filhos dele.
Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Deu para você ver como anda junto? Amados, que Deus tome conta de você e da sua família, tá? Para exercer uma fé inabalável, se tornando filhos e filhas de Deus, da água e do Espírito, tá? Exemplo de fé. Se nós for falando aqui, nós vai longe, hein? Porque tem uma aqui, que é amanhã, a fé de Jesus. Vamos ver como Jesus expressava a sua fé dentro da Bíblia. Vamos ver se é exemplo ou não é para nós. É amanhã, tá bom? Fique com a paz do Senhor. Deus tome conta de você. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. Vamos junto. Mostra para as pessoas como devem andar na fé e como ter fé. A fé, quem te dá é Deus. Tudo é de Deus. Tudo é Deus. Mas nós precisamos entender isso. Amém? Tchau, pessoal. Fica na paz do Senhor. Deus tome conta de vocês onde você estiver, tá bom? Um abraço carinhoso para todos que escutam a palavra de Deus. E que Deus abençoe a todas as suas famílias. Em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos lá, até amanhã, hein? Ver a fé de Jesus. O exemplo.